Olá, meninas, muito boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. E hoje, como prometido, vai ser a nossa aula de fechamento do nosso desafio Maximize Seu Dinheiro. Isso vai ser uma aula, não é só uma proposta de venda, onde eu estarei analisando de modo geral as áreas da sua vida financeira. Então, se você nunca teve oportunidade de fazer esse exercício que chama a régua da vida financeira, você vai conseguir fazer hoje, porque é importante que você entenda o seu ponto de partida para que você comece a acionar, a agir em certas áreas da sua vida, para que você tenha o Bem-vinda, Paula, tudo bem? Eu vou estar compartilhando aqui a tela brevemente para vocês, que é a nossa da a régua financeira, que é onde a gente vai diagnosticar as áreas da sua vida financeira que merece mais atenção. Então vai ser uma aula bem interativa, tá? Vocês podem só escrever a definição que eu vou trazer para vocês, e vocês precisam dar uma nota de 0 a 10 nesse determinada área. Eu vou explicar essa área, tá? E ali você vai colocar a sua nota, porque no final a gente vai analisar as áreas que precisam de atenção. Então aqui você vai aprender de forma geral o que significa ter uma vida financeira organizada. Tá certo? Vamos lá. E para quem não me conhece ainda, que não assistiu minhas aulas, meu nome é Fernanda Maximiano, eu sou educadora financeira e mentora de finanças pessoais e empresariais focada nas pessoas que têm business aqui, né? Business de limpeza. E vai ser um prazer poder assistir vocês, em outras áreas também. Se você tem interesse em organizar as finanças pessoais do seu negócio, você pode conversar comigo, mas a oportunidade de hoje é somente para quem tem, quer organizar as finanças pessoais, que é você, pessoa física. Tudo bem? Então vamos lá, meninas. Eu vou colocar até mesmo aqui, compartilhando com vocês a régua. É um exercício de coach financeiro muito poderoso. É parecido com a roda da vida, mas não é uma roda, porque vocês não estão comigo, não conseguem pintar, então vai ser a régua, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E vocês podem replicar. Agora, se vocês tiverem acesso ao chat, eu quero que você me conta qual é o nível de satisfação da sua vida financeira hoje. De 0 a 10, 0 sendo não estou satisfeita, 10 sendo estou muito satisfeita. 8, muito bem, muito bem. Ótimo, ótimo. A Bruna falou que é 8. Perfeito. Então vamos ver. A Paula falou que 5. Obrigada pela participação, meninas. Vão colocando aqui no chat. Tá. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente precisa entender do pilar da vida financeira é: será que o meu pilar ganhar está satisfatório? E o pilar ganhar é a nossa renda. Como está a nossa renda? Vamos colocar algumas definições aqui para vocês. Tá. O que que é a renda principal? A renda principal é aquela renda, geralmente, que vem da atividade principal que você executa, do seu trabalho, que você faz a maior parte do seu tempo. Então, nesse caso, por exemplo, se eu trabalhasse somente com mentoria financeira, essa é a minha renda principal. Entende? É a renda que eu faço a maior parte do meu tempo. Compartilhe aqui para mim, Bruna e Paulo, o que que vocês fazem hoje? Vocês trabalham em que área? Pode abrir o microfone ou colocar aqui no chat. E aqui é a mesma ideia. Você está feliz com a sua renda principal? De 0 a 10, qual que é a nota mais adequada? E coloca no papel renda principal e depois
a sua nota. Porque de tempos em tempos eu quero te desafiar para que você sempre faça essa avaliação, porque você vai começar a identificar as áreas que você precisa focar um determinado período da sua vida. É como se fossem os seus próximos passos. Bruna, compartilha para mim. Uhum. Você está com o Bom, microfone aberto, né? Uhum. eu trabalho. Eu tô mandando áudio que tô colocando tênis aqui. Eu trabalho com RH, então, né, desde o Brasil eu já trabalhava com RH. Cheguei aqui, comecei a trabalhar com outras coisas e depois consegui voltar para minha área. Então, hoje eu trabalho, né, full time com empresa de folha de pagamento. Então, essa é a minha renda principal e minha única renda hoje. É, E Pe- minha nota, eu acho que dá para ser um 8. Não tá muito. Fora Não tá do ruim. esperado. Ok, muito bom. Mas Não. esse é o tipo é, de reflexão que quero que vocês trazem. Não é tudo que precisa de melhoria, né? Agora, a Paula está compartilhando aqui que atualmente ela está com pouco trabalho. Ela trabalha como confeiteira, vendendo a loja e estou fazendo alguns bicos de limpeza, mas está bem esporádico. Estou mandando no chat porque estou fazendo meus filhos dormirem. Ok. Então você deve estar aqui no mesmo time zone que a gente, né, Paula? Então o que acontece? Aqui a renda principal para você, Paula, é a renda que te está trazendo mais retorno nesse momento. Seria assim o seu carro-chefe. Então, por exemplo, entre a limpeza e o trabalho de confeitaria, qual que está dando hoje mais retorno? Eu acredito que aqui seria a área de oportunidade para você. A gente vai falar disso mais um pouco na frente. Então, seria a sua renda principal e quão satisfeita você está com essa renda. E como que você avalia isso? Será que estou pagando as minhas contas? Será que eu consigo fazer outro, não é só pagar as contas, né? Porque dinheiro não é sobre isso. Eu estou conseguindo fazer as outras coisas, construir a minha riqueza, investir, que a gente vai aprender logo mais nas outras sessões da vida financeira. Então, essa é a sua análise, tá bom? Agora vamos para a renda extra. O que é isso? Então, por exemplo, hoje eu estou aqui trabalhando como mentora financeira. Vamos supor que eu queira fazer um extra, né? Que aqui a gente tem muito os side hustles, que é uma renda eventual, ou seja, não é constante. Ela é feita como um trabalho paralelo, horas extras, prestações de serviços eventuais ou comissões por venda. Então, por exemplo, se eu decido fazer babysitting, então toda essa renda extra, né? Ela é considerada a mais no meu orçamento. Então, eu estou satisfeita de ter uma renda extra e eu quero trazer um conceito do Warren Buffett para vocês. Ele fala que se a gente tiver somente uma renda, a gente já está em zona de perigo. Para vocês que não sabem, Warren Buffett, ele é um senhor, ele é um dos maiores investidores do mundo. Tem um documentário no Netflix. Eu não sei exatamente, é alguma coisa Warren Buffett, porque a tradução às vezes é diferente, mas mostra a jornada dele. E ele hoje, ele ganha com as projeções dele em investimentos, como ele investe as aplicações, ele consegue bater o índice do mercado americano, de tão bom que ele é. Mas ele traz muitos ensinamentos porque ele é uma pessoa muito realista. Ele morou, por exemplo, há muitos anos em uma casa, sendo assim, bilionário. Eu não acho assim que esse é o padrão de vida, mas assim, para você ver como ele age em relação ao dinheiro. E ele tem várias fontes de renda, e ele dá esse insight para a gente que a gente precisa criar uma fonte alternativa de renda. Agora, a terceira renda, já que eu já introduzi sobre os investimentos, é a renda passiva. Por que que é passiva? É uma renda que não depende do meu esforço físico completamente. Um exemplo disso é rendas de aluguéis, rendimentos da Bolsa de Valores, loyalties, né? Pessoas que têm disco, que têm livros, né? Que mais?
investimento na bolsa de valores, como eu falei. Então, essa renda obtida sem a necessidade de trabalhar para receber, ela geralmente ela é recorrente, né? Porque você tem aluguel com frequência. Ela pode ser decorrente, como eu disse, de aluguel de imóveis, investimentos financeiros, royalties de música e livros, aposentadoria. Né? Então, às vezes, tem mulheres que perderam o marido, têm uma pensão. Isso é considerado uma renda passiva, por mais que você pode ser a sua renda principal, né? Lucros, entre outras coisas. Então, qual a sua nota? Então, anote no papel, tá? Sinta-se à vontade se tiver alguma dúvida, você compartilha aqui comigo. Mas você tem essa renda? É algo que você quer construir? Coloque a nota, porque às vezes você fala, eu não tenho essa renda ainda, mas eu estou no número 2. Eu estou já criando consciência de criar uma renda passiva, tá? É o julgamento é como você se enxerga, né? Os passinhos, você está mais próximo de um 0 ou de um 10? Não tem julgamento, é mesmo a sua reflexão, tudo bem? Muito bem, meninas. Então aqui é o pilar gerar renda. O próximo pilar da educação financeira é o quê? Como a gente gere o nosso dinheiro. E essa palavra, por mais que ela comete é, fluxo de caixa, é um termo para negócios, ela é muito relevante para a gente, pessoa física também. Explico para vocês agora. É o quanto você recebe e que gasta estão adaptados ao período de falta de dinheiro. Como assim? Às vezes você sente, eu vejo que muitos imigrantes aqui no primeira semana do mês, pelo fato de pagar o aluguel, é a semana mais apertada. Então você sente que o fluxo de caixa está o quê? Baixo. O caixa é o dinheiro na mão, o dinheiro na conta. Então, você sente que algumas semanas do mês falta dinheiro e sobra conta. Então, o fluxo de caixa adequado seria você ter as contas divididas nas semanas para você ter um balanço do que entra, que o que entra de verdade, ele tem que cobrir as despesas, não o contrário. Você não deve fazer as contas sobrar. Então, de forma bem lúdica, isso é o que significa o fluxo de caixa. Você sente que você tem uma organização das datas de vencimento, você sente que você está tranquila, que você não passa aperto financeiro por causa de uma desorganização das suas contas? E qual que é a sua nota? É mais para 0, porque você nunca pensou nisso e você sabe que é uma área de oportunidade? É 5, você acha que está dando conta, que isso não te afeta? Ou 10, você já tem tudo organizado? Fez sentido a definição do fluxo de caixa para vocês? Então, aqui, algumas pessoas, né, elas gastam mais que ganham. Isso é um indicador também, tá? Então, as datas de vencimentos da conta não se encaixam, então você tem muita coisa na primeira semana. Então, é o que eu sempre digo, trazer o equilíbrio, tá? Muito bem. Vamos lá. Despesas. Toda despesas que envolve manutenção do seu padrão de vida, pessoal e familiar. Se você está satisfeita em relação a essa despesa, se você acha que ela está alta, você vai dar um 0, porque eu estou medindo a insatisfação nesse atributo que é as despesas. Você fala assim, nossa, eu acho que eu tenho muita despesa, eu preciso realmente rever meu orçamento, fazer alguns ajustes, porque eu sinto que estou estagnada. Eu não consigo progredir. Eu só estou, assim, pagando as contas, mas eu não vejo ainda uma luz no final do túnel. Isso é um sinal, tá? Se, se a sua satisfação está baixa, é 0. Se você está, ok, eu acho que eu já fiz esse exercício, já consegui eliminar muito, está tudo bem.
Isso aqui também é para você pensar, pensar sobre as suas vitórias. Eu não conheço a sua realidade, mas você a conhece, tá bom? Coloquem lá, despesas. Próximo, esse aqui é mais delicado, porque eu estou medindo dívida. Dívida é diferente de despesa. Despesas são os gastos essenciais que você tem ali, sempre, né? Água, luz, telefone. O carro é uma despesa, na verdade, né? O combustível. A dívida, aqui, meninas, é endividamento, é consumo em cartão de crédito de quando você não paga a sua fatura total. Então, é uma prestação, aquelas prestações pequenininhas, talvez é o Affirm, prestação de loja, cartões de créditos no rotativo, que você não pagou a fatura em total e está ali acumulando. Se você está satisfeita, se você fala, Fernanda, eu não tenho dívidas, então você tem uma ausência de dívida. Então você coloca um 10. Se você não está satisfeita, você coloca mais para o zero, tá? Então, é o quanto da sua renda já está comprometida, tá? Então, é basicamente isso. Fez sentido em relação à ausência de dívidas? Ótimo. Então, vamos lá. Próximo, investimentos. Investimentos. Agora a gente está falando do pilar multiplicar. Ganhar, gerir, multiplicar. Quanto você tem investido mensalmente? Você pode incluir tantos os seus investimentos curto prazo, que significa 3 meses, 2 meses, médio ou longo. Você tem investimento aqui, você tem investimento no Brasil. Você também pode considerar aqui imóveis de locação, que é um investimento, se você tem no Brasil. Se você tem um negócio, isso também é um investimento. Agora me conta como você se sente nessa área. Você sente que está progredindo ou que você precisa começar a investir mais? Ou você já está satisfeita? Que agora, o futuro você vem cuidando, mas só que o foco mudou um pouco de repente, né? Sem entender a necessidade. Me conta aqui, o que que vocês acham? Sim, sempre. Eu gosto de dizer, Bruna, que na vida financeira a gente sempre tem o próximo nível. Sempre tem o próximo nível, né? Então a gente sempre pode estar melhorando. Gostei dessa. Ok, ótimo, Paula. Paula, foi você ontem que falou para que não conseguiu assistir a aula de uma. Ok, ótimo. Espero que você tenha assistido a aula de ontem, tá? Ela está disponível lá no. Ótimo. Assiste, se tiver qualquer dúvida, você me fala também, tá bom? Então, essas duas aulas, elas são complementares, tá? Muito bom. Então, o que acontece, Paula? Não sei sua idade, mas assim, a gente precisa começar a revisar a nossa vida financeira, revisar os nossos compromissos. Você disse que tem filhos, né? A Bruna, eu a conheço, acredito que a Bruna não tem filhos, mas o que que acontece? A gente precisa projetar o que a gente quer ser ou como a gente quer estar no futuro. Então, onde eu estou hoje, por isso que é muito importante essa revisão e como eu quero estar no futuro. Então, esse caminho é o nosso plano, é a nossa meta, é o que nos traz a clareza das nossas decisões diárias financeiramente. Porque ali você vai ver, ok, eu estou progredindo para a vida que eu quero ter. Às vezes é um investimento em educação, em capacitação, em uma abertura de negócio,
mas você sabe que essa decisão, que esse sim que você decidiu usar o seu dinheiro para essa finalidade, vai construir esse futuro que você quer. E o futuro, de repente, para os seus filhos, né? E tudo mais. Ótimo. Ah, você só tem o baby dog. Ah, tá, a Bruna, certo. E mas estamos pensando em investir para a faculdade das crianças. Sim, é importante. Mas eu vou te falar uma coisa que me falaram. Eu não tenho filhos, eu não sou nem mãe de dog ainda, mas a sua aposentadoria você não consegue empréstimos. Os seus filhos conseguem empréstimo para né, o financiamento imobiliário para o futuro deles. Porque às vezes a gente põe tanto esforço na educação dos filhos, os filhos vão para uma outra, porque hoje em dia está muito comum isso, escolhem uma outra profissão que não requer tanto estudo, porque hoje em dia, né, até a educação ela está mais avançada, então esses cursos técnicos, essas habilidades, essas especializações, e você, né, gasta talvez o filho, né, a gente nunca sabe, a gente espera que ele também retribua, que ele possa te ajudar quando você chegar numa idade mais madura, mas nem sempre a realidade é essa. Então a gente precisa ser realista, equilibrar. Tá investindo para o futuro dos filhos, mas e o seu futuro? Tá? Então tenha isso, pensa nisso, conversa com seu esposo também, porque isso é muito importante, né? Muito bem. Agora vem a reserva, que é a sua proteção contra as dívidas e contra, de repente, uma falência, uma situação de endividamento, um descontrole financeiro. É o que te traz a paz financeira. Então, a reserva, o que eu gosto de chamar reserva da riqueza, ela é o valor, quanto de valor que você precisa ter guardado para trazer a sua paz financeira. O que é recomendado é de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Por isso que a gente precisa fazer esse levantamento do custo de vida. Ou das suas contas, ou do salário dos dois. Porque tem uma coisa, quando a gente faz compromissos financeiros, principalmente quando a gente é casada, a gente considera a renda dos dois. Mas quando a renda cai, ou a renda de um se perde, aí a gente fica num buraco mais apertado, numa situação, num caos financeiro, porque a gente não tem como honrar os compromissos se uma das rendas forem perdidas, ou temporariamente. Aí você vai recorrer à sua reserva. E meninas, isso aconteceu comigo. Eu estava já na América há alguns anos, eu e meu marido, trabalhava na época de babá, né, para uma família. O meu marido, ele trabalhava como delivery, né? Naquela época a gente ainda não sabia se ia ficar ou não. O que que aconteceu? Um acidente de moto. Ali foi o meu basta, um soco. Tem um dizer do Mike Tyson que fala que tudo está bem até você levar um soco. Você perde o rumo, e foi o meu soco. Foi um acidente de moto, onde meu marido perdeu a mobilidade do braço dele direito, e ele teve que fazer 3 cirurgias reparatórias em 9 meses. Ficamos 9 meses só com a minha renda. Então, aqui o que eu falo de coração, baseado ou nas minhas experiências, ou nas experiências das minhas alunas, tá? Então, pense nisso. Você já tem um plano para sua reserva? E entender que moramos aqui nos Estados Unidos e a reserva tem que estar no nosso país de moradia, de residência. Na época, eu morava sozinha, eu e ele, e eu estava pagando o apartamento que minha mãe mora hoje. Não tinha reserva. Não tinha reserva, tá? Muito bem. Então, aqui a gente teve um panorama da nossa vida financeira e entender onde precisamos trabalhar.
Ficou alguma dúvida em uma dessas áreas? Ok, muito bem. Ok. Agora, com base na sua régua financeira, eu quero que você reflita. E se você quiser compartilhar, depois você pode fazer esse exercício com o seu parceiro também, ou em outro momento, como eu falei para a Bruna também no início, você pode analisar de tempo em tempo, porque a sua vida financeira ela deve evoluir. Então você vai ter momentos diferentes da sua vida, tá? Então, com base na sua regra financeira, quais são as três áreas mais importantes para dar foco e que você vai melhorar também as outras? Então, assim, quais as áreas que você pontuou menos? Se você quiser só anotar qual que é no seu papel ou colocar, né, no celular. Agora, meninas, todo conhecimento precisa de uma perninha que é a ação. Eu descobri alguma coisa, eu encontrei um problema. Qual que é a perninha da ação para ter, né, para mim mover para a resolução? É isso. O que você pode fazer para melhorar nessas três áreas da vida? Exemplos. Renda. Você comentou, né, Paula? Você precisa ver o que que vai te trazer mais retorno. Talvez você precise falar assim, ok, e conversar, né, com o esposo. O que que eu posso fazer com a renda principal? Qual que é a minha meta de ganho? E trabalhar com metas. Eu tenho um colega que ele faz Uber e ele fala assim, Fernanda, é a renda principal dele. Eu não volto para casa antes de fazer US$ 300 no dia. E eu sei que o cenário dele pode ser diferente. Ele não tem filho pequeno. Ele tem uma mulher, tem uma rede de apoio. Eu não sei quantas horas ele trabalha. Tem dias que ele pode trabalhar menos e mais, mas ele tem essa meta. Então, quanto mais realista você for com os seus próprios resultados, por que que eu não estou tendo trabalho? Será que eu estou divulgando o meu trabalho de confeitaria? Será que eu preciso começar a fazer algumas amostras? Será que eu, em vez de vender um bolo inteiro, eu vendo bolo em pedaço, bolo em pote? Sabe, fazer testes, Paula. Então, se perguntar, existe uma nova maneira? Você não está mais na confeitaria, ótimo. Então, no trabalho de limpeza, eu sou helper. Quantas casas eu consigo fazer? Quais os contatos que eu preciso estabelecer? Quais grupos que eu preciso postar com frequência? Como que eu consigo fechar a minha semana? Eu não quero ser helper para sempre. O que que eu preciso fazer para começar a conquistar as minhas casas? O que eu preciso consumir de informação, de conhecimento para mim passar para o próximo nível? Vou dar um exemplo da Bruna. Eu estou contente, mas qual que é o próximo passo da minha carreira? Eu quero ficar nessa empresa, se a empresa atende, ela tem espaço para o meu crescimento? Existe algum curso profissionalizante ou alguma certificação que eu consiga me preparar para uma carreira, para uma próxima promoção? Ou não? Eu quero fazer um trabalho paralelo, porque o dinheiro que entrar, essa renda extra, ela vai ser para eu investir e criar a minha aposentadoria. Porque a aposentadoria, meninas, é um número, não sei se vocês sabem. É o quanto você precisa ter guardado para te dar um retorno mensal que cubra suas despesas. Ok. A Paula disse que está fazendo.
aplicação para trabalhar em escola, mas enquanto isso não acontece, preciso aumentar meu ganho de limpeza. Perfeito. E perguntar, Paula, estrategicamente. Oi, pessoal. Acho que você está num dos grupos que a gente tem. Meu nome é Paula, eu estou querendo ingressar na área de educação. Tem alguma colega, alguma pessoa que já trabalha nessa área que pode me dar algumas dicas? Porque às vezes é algo que você não tem ainda, que você pode facilmente, de repente, adaptar no seu resumê ou até fazer alguma coisa, um primeiro socorro, sabe assim, para deixar o seu currículo mais atraente e para chegar nesse lugar que você quer, tá? Exatamente. E fazer um network. Também existe, Paula, aqui eu moro em Delray, eu não sei onde você mora, mas aqui na biblioteca de Delray, nas quintas-feiras, tem pessoas que revisam resumê. Nós temos muitos recursos que não são divulgados, mas na própria desculpa, eu fico falando library, mas é biblioteca, tem recursos. Eu fiquei maravilhada ao ir na livraria. Tem salas, tem internet, tem cursos, tem pessoas que revisam seu resumê, tem eventos para criança também, não sei a idade do seu filho. Então, assim, você precisa estar numa ambiência que vai te trazer os resultados. Tudo tem que estar alinhado com a pessoa que você quer se tornar, aonde você quer estar. Por isso que a gente tem que ser muito intencional com o nosso dinheiro e com o nosso tempo, ok? Tá. O plano, a gente não muda uma vida financeira do dia para a noite. A gente precisa trabalhar em áreas em foco, né? Colocar foco aonde merece atenção. Quantos dedos você vê? Quantos dedos eu tenho? Responde para mim. Eu tenho 20 dedos. Mas a partir do momento que eu mostro, que eu ponho foco, é aonde você enxerga. E é isso que eu quero ensinar para vocês, meninas. Aonde está o seu foco, deve estar a sua energia. Então, tudo que a gente foca expande, tá? Então, o foco desses próximos 3 meses, lembrando que a gente acabou de fechar o quê? Primeiro trimestre do ano. Para você mudar, quebrar o ciclo, você precisa agir diferente nos próximos meses, trimestre. Então, qual o plano para os próximos 3 meses? E o plano, 3 meses parece longe, mas o que que você pode começar a fazer amanhã? Então, é você já inserir ações no seu calendário, mesmo que sejam pequenos, mas que vão te colocar em movimento. Como a gente conversou, vou fazer network, eu vou perguntar, meninas, que meninas trabalham em escola? Que meninas trabalham em agência de recursos humanos? Porque você pontuou, né, que não quer ficar na faxina. Eu não sabia, eu achava, né, que de repente você queria crescer, mas não tem problema, porque é o que te move, é o que você quer fazer de fato. E o dinheiro nada mais é o recurso que te possibilita isso, que possibilita, que ajuda você a ter melhores escolhas. A gente não quer escolher um trabalho somente pelo dinheiro. O dinheiro é um meio, ele não é um fim, né? E da mesma forma como você quer estar aqui daqui 1 ano, você escrever, a escrita ela cura, tá, meninas? Escrever como, isso é um exercício que vocês podem fazer depois, como você quer que a sua régua financeira esteja. Então, um item por item você escreva, mas escreva como no presente. Eu tenho US$ 10.000 investidos. Eu consegui ou quitar o meu carro. Tá entendendo o poder da escrita, né, de decisão, de você realmente pensar no dinheiro? Eu não falei de planilhas.
ainda, tá? Muito bem. Paula, se você conhecer de alguma parte de Miss Cookbook, me fale. Eu vi uma vaga essa semana e não sei se também está aberta. Uhum. Muito bom. Eu tenho uma pessoa que sabe de QuickBooks também. Não sei se ela, se você, é bem bacana a moça. Ok, muito bom. Tá vendo? Já fez network aqui. E QuickBooks é um curso que você pode aprender também. Uhum, uhum. Muito bom. Então, meninas, eu vou mostrar a planilha porque eu prometi, mas eu quero saber o que que vocês acharam desse exercício. Já compartilho. É. Tem cursos dentro da library, se você fala inglês, que você pode fazer, que te dá mais know-how, né, para você aprender aqui no mercado. Quanto tempo você está aqui, Paula? Certo. Então vamos lá. A planilha. Quem usa planilha hoje? Vocês gostam? Como vocês usam, faz o seu controle financeiro? Tá. Porque é importante, eu começo e paro. É muito normal começar e parar. Porque que acontece? A gente ou desanima ou a gente acha que não é importante. A gente acha que vai dar conta na contabilidade mental, tá? Então, é importante a gente entender quanto vai te custar você não estar controlando o seu dinheiro. O quanto isso vai te afastar dos seus objetivos. Eu sei que a Bruna também compartilhou isso, né, Bruna? Que para, né? Mas pensa assim, o quanto, quando você está controlando, quais os ganhos que você tem? Porque não fazer as finanças traz um ganho de, às vezes, não enfrentar a realidade. A procrastinação, ela tem esse ponto positivo, às vezes, né? Que, eu não vou me preocupar com isso. Você não vai estar, talvez, preocupada em ver as contas ou ver a situação, mas todas as vezes que você começa a organizar as suas finanças, você tem que saber, entender o porquê você está fazendo isso, colocar a energia certa e pensar que você está construindo um futuro melhor. Você vai melhorar as suas decisões financeiras, tá? Muito bem. Aqui eu vou compartilhar agora com vocês. E vão tentando, porque às vezes a planilha não é a sua, o seu, como fala, pot of tea, né? O cup of tea. Não é o que vai trazer, não é só a ferramenta. A ferramenta pode ser um planner, né? Um planner que você imprime, pode ser um calendário. Algumas das minhas alunas eu faço calendário, elas imprimem o calendário e elas vão olhando ali só para, né, para ver o fluxo de caixa, ticando ou highlighting, né, o que elas pagaram e tudo bem. Algumas usam um planner, como eu falei, algumas usam planilha, outras usam aplicativos. Mas o segredo está, ok, recebi o meu salário. Qual o plano para o meu dinheiro nesse período? O quanto do meu salário já está comprometido? E lembra, ontem, a aula de ontem, eu falei sobre pagar-se primeiro, né? Que é muito importante. Então, a gente deixa tudo para depois e a gente só se paga se sobrar, que é o investimento futuro e essas coisas todas. Deixa eu ver aqui. Tô abrindo aqui, meninas, vamos falar. Mas qual a dificuldade de vocês? Vocês querem pontuar alguma coisa enquanto eu abro?
A gente tem alguns minutinhos ainda, já tô quase terminando aqui. Tá fazendo sentido? Hoje eu faço aleatório no papel, também faço no Excel e paro. Tem que ter um dia, tá? Tem que ter um dia certo para você cuidar, criar esse hábito, porque se você deixa muito tempo sem fazer, aí você desanima. Mas aí o que você faz? Começa do dia que você. Ó, hoje é dia 14 metade do mês. Eu não fiz o meu budget de abril, só que eu vou pegar o dia de hoje e vou olhar daqui para frente. O que que vai cair? Quanto que eu vou receber? Não tem problema, é que nem dieta, meninas. Não é porque você já que comeu ruim a semana inteira, você vai comer, ó. Você tá no meio da semana. Você fez a dieta domingo, segunda, terça. Na quarta, relaxou. Teve donuts no trabalho. Você vai chutar o barco? Não, você recomeça na próxima refeição. Não, vou fazer uma sopinha à noite, vou comer uma saladinha. Tá entendendo? É o mindset. É o mindset que muda tudo, entendeu? Faz sentido? Hoje faço aleatório no papel, isso é a mais pura verdade. Difícil lidar com a realidade. Verdade. Eu queria o aplicativo, mas que eu não tive como vincular, mas que eu não tivesse vincular com a minha conta. Então, o aplicativo, eu não conheço algum que você não consiga. Qual é o seu banco, Bruna? Porque o banco ele oferece um spending plan, né? Um spending analysis. O Bank of America tem. O Bank of America deve ter. Então, eu acho que se você só utiliza o Bank of America, ele vai te trazer alguma coisa. Mas a parte do. O que que acontece, meninas? Os aplicativos, eles vão mapear o que acontece nas contas correntes e de cartão de crédito. Então, ele vai colocar, né, ele vai coletar essas informações para você e vai te dar uma sugestão de categoria, né? É da mesma forma que, por exemplo, o Costco, eles falam que é shopping em vez de ser groceries. Aí você tem que fazer ajustes. Mas ele não faz, ele não planeja para você, ele só registra o que já aconteceu. A mudança acontece quando você planeja o quê? O que vai acontecer. Então você tem uma postura do que, poxa, não sei aonde o meu dinheiro foi para, olha, meu dinheiro, eu sei exatamente para onde o meu dinheiro tem que ir e eu assumo, né? Eu sou proativa porque eu vou tirar. Eu sei que, por exemplo, vamos supor, dia 15 eu vou pagar meu HOA, eu vou pagar os meus cartões. E ali eu já sei que vai sobrar um valor, né? Porque eu faço isso, e esse valor vai para uma conta de investimento, ou vai para minha reserva, se eu tive que usar uma reserva. Às vezes é um gasto extra que eu me programei, por exemplo, troquei meu óculos. Então você começa a ter esse discernimento, tudo bem? Fez sentido? O Amex para Raíssa também é bom, mas como você tira se você já tira do Bank of America para Raíssa, eu também tenho ele vai mostrar como uma transferência, então você sabe que aquilo é a sua poupança, né? Mas o American Express, talvez ele ofereça, não sei, mas realmente assim, para você fazer manual, eu desconheço um aplicativo. Não sei se as outras meninas conhece. Meninas, a gente já está finalizando. A Arzi, eu não sei qual o seu nome. Seja bem-vinda, mas eu vou disponibilizar a gravação depois para vocês. Então, ok, aqui já tenho a planilha aberta, que é a planilha que eu uso. E o trabalho da planilha, por mais que vocês pensam, é só o o começo. Tem um ditado que fala, o começo é o mais difícil. É exatamente. É o começo é o mais difícil. Depois que você pega o ritmo, fica mais tranquilo. Eu vou compartilhar essa planilha.
E só vocês que estão aqui comigo, depois vocês me passam no privado o e-mail de vocês, tá? Que eu vou mandar, porque as outras meninas não vieram. E a RZ, eu vou honrar você com essa planilha também, tá? Então aqui vocês estão enxergando a minha a planilha chamada Planilha da Riqueza? Oh, não, não, estão. Perfeito. Então aqui, meninas, tá em inglês, mas é bem facinho, dá para você depois ajeitar. O que que a gente precisa colocar? Income, tudo que entra. Que take home pay, que você, né, recebe depois das deduções, se você tem interest, se você tem rendas diversas, e sempre você tem que olhar no processo anual. Por quê? Porque ali você vai ver os meses que de fato você ganha mais e os meses que você ganha menos. E você olhando, né, você tendo comparando o que aconteceu esse ano, né, quando você começa a fazer as suas planilhas e o ano passado, você vai ter o quê? Um parâmetro. E você começa a tomar decisões de acordo com esse parâmetro, tá? Muito bem. As expenses, a gente sempre começa, eu falo assim, casinha, que é o quê? Mortgage, aluguel, home insurance, que mais? Utilities, se paga house cleaning. Depois vem o quê? A comida, comida na mesa, gastos com child care, aí vem dry cleaning, né? Transportation. Isso são as categorias que eu falei muito lá no nosso desafio, que algumas de vocês participaram. Porque aqui você vai ter o total e você vai ver, poxa, eu estou gastando muito nessa área, o que está acontecendo? Porque quando a gente sabe só o que sai, mas sem categorizar, a gente não entende aonde o dinheiro está indo de falta. Então, aquele sentimento de que o dinheiro evapora e que dinheiro na mão é vendaval. Tá? Aí aqui entretenimento. Então você vai, então é bem simples a planilha, porque assim, você pode colocar, vamos supor que em abril, nessa primeira quinzena eu fiz 2.000. Então ó, eu coloco 2.000 aqui, certo? 2.000, perfeito. Aí, se eu quiser colocar, eu posso tanto somar na calculadora ou colocar aqui, igual and mais. Normalmente, no mês de abril, eu faço 4.000. Perfeito. Então, isso aqui já é uma projeção. Aí eu posso jogar para os meses que normalmente eu faço 4.000. Mas tem meses que tem mais semanas. Tem meses que você faz extra, né? Então, você vai contabilizando. Aí, aqui, como eu falei para vocês, as despesas fixas elas mais ou menos vai te dar visibilidade. Então, eu pago 1.200 de aluguel. Eu pago, 60, insurance, aqui seria home insurance, se não for você deleta, zero. Eu pago repairs, eu não tive nenhum repair, serviços também não. Utilities, eu gosto, na verdade, de separar. Então, se eu pudesse modificar aqui, eu posso pôr water, eu posso pôr energy, tá vendo? Eu posso pôr gas, eu posso pôr HOA. Por quê? Porque aí você sabe. Tem gente que paga HOA só uma vez ao ano. Então você sabe que, por exemplo, em janeiro você paga bastante, tá? Então você vai começar a ter visibilidade. E aqui, ó, ele vai somar para você as categorias. Para quem tem filho, você pode colocar. Aqui tem uma que é miscelâneos. Você pode colocar filhos, pode pôr cachorro. Então, tudo que você quer categorizar, você pode colocar, você pode mudar aqui, tá? Mas essa planilha eu faço com as minhas clientes. Elas fazem o homework dela e depois a gente melhora e otimiza juntas, tá? E, ó, aqui embaixo já vai falar o quanto ganhou, né? O quanto você ganha menos as expenses. Então, o vermelho aqui já fala, ups, já gastei mais do que devia. Porque os meses que vão acontecer, maio, junho e julho, você vai fazer as projeções.
Aí, Bruna, o que que você faz? Só para convencer, por exemplo, ai, Fernanda, eu quero gastar no mercado, eu quero gastar 500. Vamos supor que a Bruna mora sozinha, né? E não só gasta 500. Beleza. Então, você sabe que é a sua meta. Aí você vai somar o que aconteceu em 1º de maio até. Vamos, 1º de maio até 7 de maio. Quanto você gastou? Poxa, eu já gastei 250. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso entender que eu preciso gastar menos. Eu vou diminuir, eu vou condensar a minha lista para que eu consiga entrar nessa meta. Porque senão você só vai anotar e vai falar, putz, desculpa, gastei US$ 800 no mercado. É muito tarde para você corrigir, tá? Então essa planilha ela te dá é, a você coloca as projeções dos meses, né? Mais ou menos que vai acontecer. Por exemplo, dezembro. Dezembro eu vou para o Brasil. Quanto que eu vou gastar? Quanto que é a passagem? Quanto que eu posso estar juntando? Então, tem várias coisas que você pode colocar na sua planilha. Então, ao invés de te limitar, é te dar clareza. Tá fazendo sentido? Tá, depois vocês me mandam um e-mail de vocês para me mandar. E quero Faz muito sentido. Obrigada. Cheguei agora desde ontem. Estou tentando participar, mas chego trabalho e trabalho dobrado aqui em casa. Sim, concordo. Não tem problema. Arzi, qual que é o seu nome? É o seu apelido mesmo? Seja bem-vinda, não tem problema, mas assiste Renata, tá bom? Vocês vão usando e vão me dando feedback também, tá? Não tem problema. Mas eu quero. Por que que eu fiz todo esse trabalho? Para as meninas que não participaram do desafio, que eu acho que só foi a Bruna. A Rê, você participou do desafio? A Paula, eu acho que não participou. A Paula entrou agora, tá? Então, o que acontece? Tudo que a gente fez junto, aqueles feedbacks que vocês deram, a gente vai fazer de uma forma mais estruturada, né, num grupo de Zap, e também você vai ter o meu acompanhamento, tá? O que eu quero oferecer aqui para vocês, meninas, é uma mentoria prática e humanizada para você organizar de uma vez por toda a sua vida financeira. É uma mentoria em grupo, tá? Então vai ser essa mesma dinâmica, mas sabe, eu quero que vocês interagem, vai ter mais pessoas, não vai ser muitas pessoas, só quero abrir para 10 vagas. Então amanhã eu vou começar a divulgar mais sobre essa oportunidade e é um lançamento exclusivo. Você vai ter um acompanhamento individualizado. Estaremos juntas por 6 semanas. E o suporte no Zap. Então, ali você vai fazer suas perguntas. Você pode fazer tanto no sharing do grupo, ou as perguntas, né, mais delicadas, você pode fazer diretamente a mim. Isso que é a diferença de fazer outros cursos, onde tem 300, 400 pessoas, você fala com mentores, você não sente que está sendo acolhida. E é isso que eu quero trazer para vocês. É, o que que te ajuda para você saber aonde o dinheiro está indo, para você otimizar os gastos do seu orçamento, para você parar também a parte emocional de se sabotar financeiramente. O objetivo aqui é você criar a sua primeira reserva. Se você já não tem com US$ 500, a gente vai conseguir fazer a sua primeira reserva, abrir a sua conta se você não tem ainda. Se você já tem, não tem problema, vai ser US$ 500 mais, mas eu quero que você comece a olhar para o seu orçamento e ver como que você consegue achar dinheiro. Quero esse tipo de mentoria vai te trazer mais paz, né? E se você não sente que não tem tempo, que sempre está naquela, né, apagando incêndio, vai te trazer mais paz. Vou te mostrar a minha metodologia, que é chamada metodologia riqueza, de como você faz e cuida das suas finanças de forma leve. Se a planilha não funcionar, a gente vai tentar a metodologia, né, a forma que possa funcionar para você, que eu quero capacitar você a cuidar melhor do seu dinheiro, tá? Você não vai estar mais sozinha.
Tá certo? Então, para quem acompanhou o desafio ou quem não acompanhou o desafio, eu posso fornecer todos os vídeos para você estar alinhada, para você também aprender. E o que que você vai ganhar nessa mentoria? Você vai ter acesso a uma sessão, vão ser 5 sessões em grupo. A última sessão vai ser comigo, porque a gente vai trabalhar juntas em grupos, depois a gente vai olhar especificamente para a sua necessidade. Então, normalmente as minhas sessões individuais eu cobro somente US$ 150 por 1 hora, tá? Você vai ter as planilhas e todo o material de apoio que eu vou fornecer. Então, eu vou estar trabalhando, vou ouvindo ali para vocês, e vocês viram que eu criei o desafio e depois eu elaborei mais, teve muito mais entrega, então com certeza vocês vão ter mais, hum, porque a participação de vocês me permitem criar e entender as suas necessidades e trazer mais soluções. Então, por isso, eu preciso pessoas comprometidas e que querem ter o segundo trimestre, o terceiro, e ter o final do ano mais resultados que até o presente momento não conseguiram ter sozinhas, tá? O início, meninas, a gente vai começar no dia 28 de abril. Por quê? Porque eu quero já que vocês encerrem o mês financeiro de abril e a gente já começa a ter um olhar diferente para maio em diante. Vai ser a segunda-feira, às 8 da noite, tá? Horário daqui. Então, o que eu quero dizer para você é que você não veio para os Estados Unidos só para pagar contas, você veio para conquistar sua liberdade, a sua segurança, a sua tranquilidade, e tudo começa com uma organização. Então, você vai ter esse acompanhamento e, esquecido um bônus, você vai ganhar um workshop gravado da minha mentora do livro Hábitos Atômicos. Então, vocês que gostam de trabalhar ouvindo, vai ser perfeito. Mas, assim, ela é um workshop que vai te ajudar a ressignificar os seus hábitos para você criar uma nova identidade, para você criar uma identidade onde você tem domínio sobre as finanças, domínio sobre os seus hábitos, onde você consegue administrar melhor o seu tempo. É um workshop magnífico que ela deixou, me autorizou a compartilhar com vocês. Tudo isso, meninas. E olha que eu já vi no mercado. O mercado hoje está gastando, você tá te cobrando 497, 697 e você não tem a mentora segurando a sua mão como você vai estar comigo nesse ambiente mais seguro, mais incluso e mais íntimo. Apenas 297. Então, se você tem interesse, eu vou disponibilizar lá no grupo o link de compra. Esse valor é à vista, mas posso parcelar. É um link do PayPal, mas pode ser pagamento via Zelle também, tá? Em 2 vezes. Lembrando que o poder do grupo, como foi a troca da Bruna e da Paula, a gente sempre se ajuda. A comunidade brasileira já tem esse perfil, e quanto a gente está em grupo, tendo o mesmo objetivo, tendo a mesma ambiência, a gente chega longe, a gente conquista mais com a ajuda e com o apoio das nossas colegas aqui. Por enquanto é isso. Quero saber se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma outra dúvida, sobre a mentoria, sobre as palestras, as aulas que eu dei. Eu vou ficar aqui por mais alguns minutinhos, mas me conta. Vou parar de gravar também para dar mais liberdade para vocês. E muito obrigada a todas e que as que estão assistindo no replay. é, eu vou deixar as informações abaixo do vídeo, tá bom? E lembrando que você precisa tomar a decisão até sexta-feira, porque a turma vai começar no dia 28. Então, eu já vou começar, né, fazendo material, trazendo todas as informações aqui para vocês, tá certo? Meninas, vamos lá.
E esse preço é o preço a primeira vez que eu estou fazendo a mentoria em grupo, tá? Eu atendo muitas mulheres, eu já venho atendendo mulheres no individual. Então, eu trouxe essa dinâmica para fazer em grupo. Então, vocês estão tendo esse preço privilegiado, tá? Por ser a primeira turma do Maximize Suas Finanças, tá bom? Muito obrigada. Deixa eu parar aqui para gravar.